Olá para todos, vocês já ouviram falar sobre Aristóteles? Hoje um pouco a curiosidade é sobre esse filósofo da antiguidade. Estamos participando de uma Olimpíada da Filosofia com o professor Euliene Gonçalves, já os alunos são Haroldo Quirino da Silva e Ercir Rodrigues da Silva. Esse assunto muito interessante sobre o filósofo Aristóteles. Espero que desperte a curiosidade nos ouvintes para que possam também pesquisar sobre esse importante homem da filosofia. Está aí a foto dele. Como na antiguidade não tinha muitos recursos, este é uma lembrança que nós temos deste filósofo. Não tinha como a gente dizer com precisão que realmente era assim a fisionomia dele. Isso aí é uma foto ilustrativa. Está aqui a biografia do filósofo. O nome dele Aristóteles, o nascimento 384 a.C., o seu falecimento se deu no ano 322 a.C. na Eubeia, Grécia. A naturalidade, Estagíria, Grécia também. E está aqui no mapa a Grécia, esse de laranjado, aonde ele nasceu e onde ele também faleceu. Aqui na linha do tempo nós temos no ano 367 a.C., ele foi levado aos 17 anos de idade para a Academia de Platão em Atenas. Lá ele ouvia os pensamentos de Platão, só que ele não concordava com exatamente tudo que Platão dizia. Ele tinha umas certas discordâncias das ideias de Platão. Ao ano 347 a.C., morreu o Platão, onde ele ficou um pouco decepcionado, pois ele achou que ele ia dar sequência nos ensinamentos como filósofo, como professor. Ele não assumiu a vaga de Platão, então, entristecido, decepcionado, ele se mudou no ano 348 a.C. para Atarneus, na Ásia Menor, onde se tornou conselheiro de estado do seu antigo colega, o filósofo político Hermes. Casou-se com Pítias. Depois da morte prematura da esposa, se casa com Hércules, com quem teve um filho chamado Nicômaco. Já no ano 345 a.C., ele se dedica aos estudos de biologia com Teofrasto. No ano 343 a.C., chamado por Filipe II da Macedônia para educar o seu filho Alexandre. Esse Alexandre que está dizendo aí foi o grande imperador Alexandre o Grande, e o filósofo Aristóteles teve a honra de ser o tutor do filho do rei Filipe II. Já no ano 334 a.C., depois que Alexandre assume o trono, ele volta para Atenas, onde criou a própria escola no ginásio Apolo Liceu. Então, quando Alexandre o Grande assumiu o trono, Aristóteles retorna para Atenas e ele abre uma escola de filosofia um tanto ousado, pois já havia a escola de filosofia de Platão, mas ele abre uma escola agora para ensinar a filosofia que o próprio Aristóteles tinha em mente, pois ele discordava de certa maneira da filosofia de Platão. Já no ano 323 a.C., depois da morte de Alexandre, ele é obrigado a sair, a se exilar, pois ele sofreu uma determinada perseguição. Então, ele se exila a região onde ele morava. Já no ano 322 a.C., ele faleceu na ilha de Calcis, na Estagíria. Está aqui algumas das principais obras do filósofo Aristóteles: a lógica, a filosofia da natureza, a filosofia prática, dentre elas as poéticas. Dentro das poéticas tem o relato da retórica, a retórica que é o discurso persuasivo que era muito usado naquele tempo. Está aqui o paradigma filosófico de Aristóteles, o pensamento ontológico. Para começar, a gente expressar um pouco sobre o que é um paradigma. Paradigma é um conceito que influenciou toda uma época. Então, o conceito que influenciou na época em que Aristóteles viveu era o pensamento ontológico. Qual era o sentido do ser?
Para Platão, o sentido do ser está no campo das ideias, no mundo abstrato, somente assim. Mas Aristóteles discordava. Ele achava que realmente era possível encontrar o sentido do ser nesse mundo concreto que nós vivemos à nossa volta. Tanto é que ele defendia a tese de que era possível experimentar a essência das coisas para descobrir o sentido do ser. Então, para Aristóteles, era necessário experimentar de tudo até descobrir a essência das coisas, aqui neste mundo concreto, na natureza e aí por diante. O pensamento de Aristóteles era esse, que não precisava ir somente para o mundo abstrato, mas no mundo em que vivemos, dá para a gente descobrir qual é o sentido do ser. Temos aqui uma foto ilustrativa, esse vestido de vermelho representando Platão e este vestido de azul representando Aristóteles. Platão está indicando com o dedo para cima, representando o mundo das ideias, o campo das ideias, do mundo abstrato que ele defendia, para se descobrir o sentido do ser. Já Aristóteles, discordando, está apontando para baixo, para esse mundo terreno da concretude. Temos aí uma frase do filósofo Aristóteles: o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. E esta é uma frase que, embora sendo elaborada há 2.300 anos aproximadamente, ela tem um impacto muito forte na atualidade, inclusive neste mundo moderno em que nós vivemos, pois se cada pessoa pensasse antes de falar, haveria menos divórcio, haveria menos brigas, haveria menos contendas, menos mortes, pois quantos divórcios que são resultado de umas palavras ditas sem pensar, e quantas pessoas que hoje são inimigas por palavras também ditas sem pensar. Outros já morreram por causar uma briga por uma palavra ou um discurso dito sem pensar, no momento de raiva, no momento de fúria, embora a pessoa se arrependendo depois, mas as palavras ditas jamais poderão ser recolhidas. Então podemos analisar o seguinte, também no sentido de alguém poder matar alguém através de uma palavra mal falada, mas também pode ocorrer um homicídio no mundo do abstrato, vamos dizer assim, um homicídio por palavras. É possível alguém matar o sonho de alguém por palavras, através das críticas, palavras negativas. É possível alguém matar a autoestima de alguém, é possível alguém matar os projetos, sonhos de muitas pessoas. Então, o que fica para nós, esta frase, uma ilustração muito importante para todos nós, que nós devemos pensar tudo que nós vamos dizer, para que depois a gente não ter uma consequência danosa. Temos aí as referências bibliográficas deste filósofo que tanto cooperou e ainda continua cooperando para a filosofia do mundo atual em que nós vivemos. Muito obrigado pela atenção de todos, espero que vocês despertem uma certa curiosidade sobre esse grande homem da antiguidade. Neste momento também, como é um trabalho de grupo, nossa colega de sala, Ercir Rodrigues, também está com a oportunidade de falar, expressar alguma coisa que ela achou sobre esta frase tão profunda: o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. Então, Ercir, agora é com você. Olá, boa noite. Sou Ercir Rodrigues Silva, aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, IFRO, matriculada no campus Porto Velho, Zona Norte. Juntamente com o aluno Haroldo Quirino da Silva, sob a condução, orientação e supervisão do professor Euliênio Gonçalves, estamos participando da Olimpíada de Filosofia. O filósofo escolhido pelo grupo foi Aristóteles, um dos mais importantes filósofos da história da Grécia Antiga. O mesmo nasceu em 384 a.C. e faleceu em 322 a.C., com aproximadamente 62 anos de idade. A frase de Aristóteles que mais chamou a atenção do grupo é que o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa tudo o que diz. Nossa reflexão a respeito da mesma é que devemos pensar e repensar antes de falar alguma coisa, falar ou dizer principalmente
em relação às outras pessoas. Devemos ter muito cuidado com as palavras. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a valiosa colaboração do professor Eulênio e a participação do aluno Haroldo Quirino.